I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Bem-vindos, pessoal, para mais uma gravação do BizuCast! Iremos falar de algo que incomoda muita gente, mas sem ele, incomoda muito mais. Feedbacks são vitais para o desenvolvimento das pessoas, mas devemos dar e receber feedbacks. E para que esse processo tenha sucesso, temos que saber dar e saber receber feedbacks. Iremos explorar a fundo as técnicas desse processo e como a mente humana funciona e pode atrapalhar tudo isso. E para a conversa de hoje, nós temos 3 convidados ilustres, que é o Luiz, o Fabrício e a Grazi. Se apresente, Grazi. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Graziele Daru. Eu sou especialista no comportamento humano. Trabalho numa consultoria de gente e gestão. Falo de processos e de pessoas. E estamos aí hoje para falar um pouquinho desse tema aí tão necessário e ao mesmo tempo tão polêmico, chamado feedback. Vamos lá. Fabrício Ortiz. Muito bem, meu nome é Fabrício Ortiz. Sou trainer e palestrante na área comportamental, focado principalmente em liderança. E treino líderes todos os dias para dar e receber feedbacks. Então é um tema realmente muito presente no meu dia a dia. E vamos compartilhar aí muitas experiências e principalmente os grandes desafios de construir essa cultura, né? Porque eu costumo dizer que o feedback é uma cultura. Precisa ser implementado para que ele possa fluir, seja no ambiente pessoal, profissional. É nesse sentido que eu enxergo esse tema aí. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Muito legal. E o nosso convidado de outro podcast, o brilhante podcast, que é o Psicocast, é o Luiz Eduardo Moraes, que é o Luiz do Psicocast. Isso. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Luiz Eduardo. Fala aqui da Vila Prudente de São Paulo, um pouco distante dos meus amigos que estão gravando aqui comigo. Eu sou formado em gestão de recursos humanos, hoje sou estudante de psicologia, sou analista, trabalho numa grande empresa e, na verdade, na maior empresa do ramo atacado, varejo, atacarejo aqui do Brasil e da América. Hoje trabalho com o processo de atração de pessoas com deficiência para a nossa empresa, né? E para mim, feedback é como uma arte. Você precisa treinar e melhorar todos os dias. Muito legal, muito maneiro. Ô Luiz, você quer falar um pouquinho aí do teu podcast para começar? Porque aqui a gente gosta de fazer o jabá no começo, sabe? Para prestigiar os nossos visitantes e tal. Então você quer falar um pouquinho do Psicocast rapidamente? Claro, beleza. Então, né, eu trabalho com o Psicocast, que é um podcast que aborda tudo sobre a psicologia. A gente fala de uma forma fácil e divertida, só que sem perder o cunho científico, né? Afinal de contas, a psicologia é uma ciência e uma das mais importantes. O Psicocast, ele é o maior podcast de psicologia do Brasil. É sensacional. Não é só porque eu gravo lá, porque eu produzo, mas é porque é um conteúdo que ele consegue agregar para muitas pessoas. Tanto que nós temos vários ouvintes que não são estudantes de psicologia, não são psicólogos. Nós temos ouvintes da área de TI, nós temos ouvintes que são de arquitetura. Então, é um podcast que ele consegue acolher a todos. Então, nós somos demais. Ouça lá, Psicocast. Escute porque eu também escuto. Nós gravamos sobre qualquer coisa e é super acessível. Então, qualquer pessoa consegue ouvir a gente ali e entender sobre o nosso tema. Os episódios, eles saem todas as sextas, geralmente no horário da manhã. Então, quem puder, acompanha lá o Psicocast. É sensacional, cara. É muito bom.
Eu recomendo, eu escuto, assino o feed de vocês, acho muito legal a conversa. E recomendo. E vai ter o link no post. Depois você me passa o link, né, Luiz? Claro, com certeza. Muito legal. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Vamos começar então, pessoal? Vamos. Então, Bora! eu pedi pro Fabrício ajudar a gente, já que o Opa. Fabrício trabalha diariamente com o tema, inclusive já me treinou sobre isso. Oh, maravilha. Fabrício, Você é um aluno exemplar, Albino. muito obrigado. E você é um excelente professor. Obrigado, fico muito Ah, feliz. tá. Vamos É recíproco. começar. Marmelada, né? Marmelada. Tá Fabrício, bom. qual é a Diga lá. definição de feedback? Pra quem, assim, nunca ouviu falar disso, o que é feedback? Cara, feedback, ele é uma informação, tá? Uma informação pontual, situacional e temporal sobre o desempenho de uma pessoa. Esse é um feedback no sentido conceitual aplicado hoje, tá? Ele surgiu, assim, há muitos anos. Na década de 60, ele se popularizou, principalmente no uso militar, feedback das missões. No pós-guerra, né, ele se intensificou e essas técnicas militares foram, praticamente na década de 60 e 70, incorporadas no mundo empresarial. E na verdade, é você dar um retorno, né? Tem a ver com a retroalimentação, que é a tradução literal, mas nunca que a gente vai usar esse termo, né? Vou te dar uma retroalimentação, não vai funcionar, né? Então, Em hospitalar isso aí. muito assim, colonoscópico, né? Sei lá. É meio esquisito, então não rola. Mas a origem dele é bem interessante, ele surgiu das primeiras transmissões de energia elétrica. Feedback era o retorno sobre se a energia chegava no ponto ou não. Ó, que legal, hein? E aí, bem naquela época ali que tem um documentário muito legal no Netflix que explica isso, que é o documentário do Tesla. Conta a história do Tesla e fala um pouquinho desse momento histórico em que eles estavam iniciando a transmissão elétrica ali, vendendo isso comercialmente. Dali surgiu o termo. Depois foi para o mundo militar e depois ele foi para o mundo corporativo. Mas no Brasil, ele não chegou há muito tempo, não. Ele chegou, assim, fortemente nos anos 80 mas ainda é um termo muito mal trabalhado. Tem alguns conceitos, alguns errados que o mercado vende e utiliza, e a gente vem trabalhando para mudar um pouquinho esse conceito, disseminar uma visão mais coerente e mais correta do uso do feedback, né? Eu gosto de fazer, às vezes, uma analogia na minha mente, assim, pra entender a importância disso, que até você tá falando de meio militar, é igual quando você fala com rádio. Perfeito. Se você só ficar falando e você não tiver certeza que o outro cara tá copiando, que é tal de história, copiou, aí o cara fala, copiei, né? A informação é perdida, porque às vezes o cara não tá escutando o que você tá dizendo e você tá Exato. falando, né? É aquela velha história, né, que acontece muito em casa aqui. Eu tô ocupado assim, meio concentrado, minha esposa fala alguma coisa pra mim, fala, é isso aí, vamos lá. Aí eu nem ouvi, né, mas o feedback foi dado. E ela combinou que ia, mas eu não tava ouvindo, né, então o copiei é fantástico por isso. Você copiou? Copiei, quer dizer, não dá mais pra dizer que não ouviu, né. É verdade. E na verdade, né, como a pessoa tem tendência a só balançar a cabeça, dizendo que entendeu e na verdade não entendeu, né, Luiz? Por que é o comportamento humano? Por que a pessoa gosta de tipo, entendeu? Né? Mesmo não entendendo, né? Por quê? O que tem no comportamento humano aí, cara, que tá escondendo essa fragilidade de dizer que não entendeu? Vergonha? O que é? Cara, muita coisa é relacionada à vergonha ou, na verdade, a rotina que a gente vive hoje, que é tudo muito acelerado, e a gente acaba entrando no automático em muitas coisas que a gente faz. Por exemplo, eu não sei se vocês têm o costume de pegar ônibus, mas quantos de vocês muitas vezes entram no ônibus e vê quem que tá dirigindo? Se é homem, se é mulher, se é uma pessoa mais idosa, se é uma pessoa mais nova, porque são coisas que a gente já faz no automático. Então, dentro dessa dinâmica, a gente acaba, muitas vezes a pessoa fala e simplesmente e a atenção tá voltada totalmente a outra coisa. É verdade. E você, Grazi, o que você acha uma definição de feedback pra você? Em termos de definição, acho que vai bem dessa devolutiva, né? Vai na linha da devolutiva de tudo aquilo que você oferece para alguém, né? Não necessariamente só no mundo corporativo, mas na vida, né? Então, ao passo que eu te dou algo, existe uma devolutiva, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Ô,
Grazi, qual que é a importância do feedback para você? O que eu vejo, né, Albino? A construção do ser, a evolução, a gente se fala tanto ultimamente em desenvolvimento humano, né? Acho que as empresas, até a evolução dos RHs, aí ela hoje fala muito em DHO, né? O desenvolvimento humano organizacional. A importância do feedback, ela está diretamente correlacionada com o desenvolvimento do ser, né? E aí, a não existência ou a forma inadequada desse feedback, acredito eu que paralisa esse desenvolvimento, né? Então, assim, não tem como... E aí, de forma geral, mais uma vez, né? A gente sempre traz aí paralelos do mundo corporativo, né? Porque o ser humano é integral e sistêmico, não é só o mundo corporativo, na vida também, o casamento também é assim, né? Se a gente não tiver a devolutiva, e aí concordo com o Fabrício, desse depois também, né? Não é só dizer, ó, sua nota tá ruim, se vira, né? Esse depois, não tá bacana, e vão aqui construir alternativas para você sair desse cenário, alternativas para o teu desenvolvimento. Então, quando eu olho a importância do feedback, ele está diretamente correlacionado com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento do ser, né? Não tem como a gente olhar para isso e não falar de desenvolvimento como um todo. Isso, não somente pensando... Desculpa, não somente pensando no desenvolvimento da pessoa, mas também com relação ao clima, porque às vezes um feedback mal dado dentro de uma equipe, você consegue mexer também com a questão do engajamento, a questão do relacionamento deles, da equipe, né, entre eles, e da equipe com o gestor. Exato, é verdade. Tem esse olhar de cascata, né, Luiz? Esse cascateamento aí, né? O feedback, ele tem o poder aí de engajar ou realmente de disseminar aí não sei se existe o desengajamento, né, mas... Olha, eu não sei se existe o termo, mas que ele existe, viu? O termo desengajamento... Mas aí a desmotivação e as consequências sobre a equipe, com certeza. Ô Fabrício, se você tivesse que twittar, para que serve o feedback? Ou seja, 180 caracteres, o que seria? Cara, é uma palavra. Desenvolver. Ele só serve para desenvolver, mais nada. E como as pessoas têm dificuldade de entender e conhecer isso, né? Porque assim, para desenvolver, e aí eu trabalho num conceito amplo do feedback. O feedback não é necessariamente um movimento de uma pessoa para com outra. Lembra da definição no início? Eu coloquei que o feedback é uma informação pontual, específica, temporal, sobre um resultado prático que você teve de alguma coisa que você fez na sua vida. Resultado de uma ação prática. Existe o feedback, por exemplo, de você bater o dedinho na cama e sentir uma dor. É um feedback de que você deve tomar mais cuidado, ou se distanciar mais da cama. E tem muitos feedbacks que a gente não considera feedback, não usa esse termo, mas eles são feedbacks de nós para conosco, né? E de resultados práticos, informação de um resultado de uma ação prática minha. E ele vem para nos desenvolver, se nós olharmos sobre essa ótica. Ele vem também para chatear, para criar afastamento, para criar uma certa revolta se você não enxergá-lo desse modo. Então é como se fosse assim, o feedback pode ser um problema ou pode ser um aliado, né? Ele intrinsecamente ele não é bom nem ruim, né? Ele é uma informação. Nesse ponto eu queria falar uma coisa que eu vou perguntar pra vocês três, gostaria que cada um respondesse a sua visão a respeito disso. Que na sua fala, Fabrício, eu acabei identificando um termo que eu ando me deparando nos últimos tempos bastante. Que é quando você falou assim, você pode considerar ou não. Então tem pessoas, tem profissionais que às vezes consideram certos feedbacks como não feedback. E às vezes a pessoa diz assim, mas você não me dá feedback. E você tá dando feedback e o cara não vê o feedback. Daí eu queria fazer a pergunta pra vocês mais especificamente, com algo mais prático que todos nós, se não estamos vivendo, vamos viver, que é feedback para millennials. Porque os millennials, eles querem que a coisa seja declarada. Então eu queria que cada um de vocês, Grazi, Luiz e Fabrício, me dissesse assim, qual que é a dificuldade, né, de dar o feedback para essa nova geração e essa coisa de
ter que declarar que é um feedback. Mas às vezes você pode dar feedback sem falar, isto é um feedback. 2 pontos. Claro. Os melhores não são declarados, né? Então, a questão do feedback, para que ele possa ser percebido como feedback, ele também depende da forma que ele foi transmitida para a pessoa que está recebendo. Por exemplo, há de se ter uma preparação do gestor para que ele faça os levantamentos e que ele diga os levantamentos dos fatos, né, que gerou o feedback, sendo positivo ou negativo ou corretivo, e ele tem que falar de uma forma que a pessoa que está recebendo entenda. Por exemplo, os millennials, né, são pessoas jovens com uma linguagem, apesar de não ser tão diferente da nossa idade, mas com uma linguagem... Tá ligado, cara? Oi? Tá ligado, cara? Não só isso, mas uma busca de personalidade deles, que é diferente da nossa. A gente acabou amadurecendo, a nossa geração amadureceu de uma forma mais rápida, e essa geração nova, ela vem amadurecendo de uma forma mais lenta, chegando na fase adulta muito depois da gente. Então eles são realmente diferentes da gente, têm um entendimento não só do mundo, mas do comportamento deles com o nosso, né? Para muitos milênios nós somos um pouco careta para algumas coisas, né? Para algumas atitudes, algumas opiniões que nós temos, enquanto eles têm uma visão mais liberal das coisas. Então há de se analisar a forma que a gente passa o feedback para os millennials. E tem a questão também da emoção deles. Eles são uma geração muito emotiva. Eles têm muito, apesar deles querer, né, um feedback, é uma geração que busca muito a questão não mais de um líder, de um gestor, mas é uma geração que busca um mentor, uma pessoa que oriente a eles a conquistar sonhos. E é diferente da gente, que nós traçamos objetivos, os milênios traçam sonhos, né? E é uma questão da gente alinhar a nossa forma de falar, principalmente com a forma deles. Muito maneiro, muito legal. Eu concordo com o Luiz, e vou aproveitar a fala do Luiz. Do emotivos, eu ia trazer a palavra carente, sabe, Luiz? Porque eu vejo, quando a gente até estuda com relação à construção desses seres chamados millennials, né, do quão carentes eles são, ou emotivos, como você trouxe na tua fala, que existe sim a necessidade da preparação da liderança para essa paciência, né, do olho no olho, de entender, de realmente transformar aí o resultado no propósito, né? A gente não fala mais da meta, a gente fala do propósito pelo qual está sendo trabalhado, qual o propósito deles naquele cenário, né? Então, existe uma dificuldade aí entre gerações mesmo, da gente traduzir, né? Trazendo um pouco para a parte prática, por exemplo, de casos quando eu tinha a equipe, né? Enfim, tinha milênios na minha equipe e vamos lá, vamos conversar, vamos falar exatamente do que está acontecendo. Por mais que você vá para ação, você esteja falando do fato, aconteceu este fato, né? Teve essa reação, essa consequência, vamos pensar juntos. Ainda assim existe um apelo do você não vai com a minha cara, isso é preconceito, como que a gente tem muitas bandeiras entre os millennials, né? Então, muitas vezes até tem algumas situações que você pode estar se posicionando que parecem N contrariedades às bandeiras que eles pregam, né? Então, é um lado muito delicado. Ao mesmo tempo, eu vejo uma mega oportunidade dessa questão também que o Luiz trouxe do ser mentor, né? Que eles buscam inspirações, né? Assim, o líder ou o gestor ele tem que traçar algo inspiracional para essa geração, né? Tem que olhar e falar, puxa, esse cara ele tá agregando, né? Porque assim, informação eles têm de monte, assim, não necessariamente com profundidade, mas quando você, como gestor, se dispõe a ter uma escuta ativa daquilo que eles veem como propósito, linka isso ao dia a dia e ainda de alguma forma consegue inspirar, aí sim você consegue obter alguma coisa dentro desse feedback com os milênios. Mas se a gente for... a gente vai falar um pouco de método lá na frente, né? Mas o velho sanduíche, né? Não Deus tem... me livre. Né?
Não tem como ser, positivo, negativo, positivo de novo. Não tem, não dá para ser uma forma, né? Uma fórmula mágica aí, porque realmente é uma geração que carece de uma inspiração, é um lado muito mais subjetivo do que a gente estava acostumado até então. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Muito legal. Muito bem. É um desafio mesmo, né? Eu procuro, ultimamente, realmente isso que a Grazi tá falando, eu faço mesmo. Não é só o feedback, mas o lidar com o millennial, né? Sempre preocupado com o propósito dele, como eu posso inspirar ele. Sempre me demonstrando, passando pra ele que eu tô preocupado com a carreira dele. E acho que um ponto interessante a respeito de feedback, que eu não achei ainda uma forma melhor, assim, mas eu declaro, eu falo assim, preciso te dar um feedback, como se fosse 2 pontos, e daí falo. Mas acho que o que a gente vai mais pra frente aqui falar sobre técnicas de feedback pode ajudar. Eu acho que, na verdade, assim, com eles, não dá pra fazer feedback ruim, né? Não, na verdade. Se você for pra esses caras que são mais sensíveis e tudo mais, com outros propósitos na cabeça, e você não estiver bem preparado pra dar um feedback, você tá em maus lençóis. 2 contextos que são contexto histórico, né? Que prejudica a questão de como eles recebem o feedback. O primeiro é a polarização. É como tudo está muito polarizado hoje. Como a gente busca pessoas que pensam iguais a gente. Se a gente analisar, as redes sociais, eles permitem que você conviva com um grupo de pessoas que pensam exatamente como você. E ali eles acabam não trabalhando a questão do diferente na opinião do outro, de como o outro pensa. É uma questão de desenvolvimento, de emoção, de opinião e de social, que acaba prejudicando eles também, né? As diferenças ficam... É como se a gente estivesse tapando as diferenças, né? E aí, Exato. olha que missão desse gestor, desse líder, até da empresa hoje, né? Trazer essa dura realidade, né? Quando o cara entra no mercado, entra para trabalhar, fala assim, deixa eu te contar, tem um monte de gente que pensa diferente de você, né? Então, é um desafio, né, hoje em dia, né? Com certeza. Já que a gente tá falando de pensar, eu queria a ajuda aqui do Luiz pra gente entrar num tema, antes de voltar mais pra técnica de feedback, tentar entender profundamente aqui como funciona a mente humana, a cabecinha dos nossos coleguinhas e a nossa, né? E eu trouxe aqui como um engenheiro, um engenheiro que tenta ser um psicólogo amador. Eu gosto muito de sempre falar da janela de Johari. Então o Luiz me corrige se eu estiver falando de alguma coisa que já não se pratica hoje em dia. Mas eu gosto muito do exemplo de ter aqueles 4 eus, né? E acho muito interessante quando fala de feedback entender isso, que desde que eu fiquei sabendo disso, eu começo a entender que existe uma grande parcela de mim mesmo que eu jamais irei conseguir perceber sem a ajuda do outro, né? Então explica pra gente a janela aí, Luiz. A janela de Johari, ele funciona como um método de autoconhecimento, principalmente. Tanto da percepção que nós temos de nós mesmos, quanto da percepção que a gente passa para o outro. Dessa percepção que a gente passa para o outro, é como o outro percebe as coisas que a gente faz, como a gente explana, como a gente demonstra, quanto as coisas que a gente acaba escondendo. Então, dentro do desenho, a gente tem o quadradinho ali, com a parte que é o público, o cego, o secreto e o desconhecido. E conforme o nosso comportamento, a gente vai diminuindo um ou aumentando o outro. E o que atrapalha bastante é quando a gente acaba aumentando a parte do quadrado do secreto e do desconhecido, porque ele acaba gerando muita desconfiança do outro, porque o outro ele não conhece você acaba não mostrando as competências que você tem, ou você acaba não conseguindo criar aquela empatia, porque o outro ele acaba não te conhecendo. E a janela de Johari, ele acaba demonstrando muito disso. E existe uma fatia sua que só os outros percebem, que jamais você vai conseguir perceber sem a ajuda do outro, né? Então, ser contra o feedback, não estar aberto a ouvir o que o outro diz, vai fazer com que você não se conheça 25%, né? Vamos dizer assim, aproximadamente, se for de igual para igual, essas 4 facetas, né? Exato, até porque há muitos comportamentos que a gente não percebe, que ele pode ser negativo para o trabalho ou negativo para o relacionamento. Eu tive um processo na faculdade
de análise do comportamento, onde nós pegamos uma folha e distribuímos para algumas pessoas. E nessa folha nós fizemos algo parecido com a janela e nós dividimos no meio com pontos positivos, comportamentos positivos e comportamentos negativos que nós tínhamos focado na análise de comportamento, né? De como a gente se comporta. E eu lembro que quando eu peguei a folha, eu coloquei para 4 pessoas, né, 4 amigos da faculdade, e quando eles me deram uma devolutiva, um feedback, eu percebi muita coisa que realmente eu faço, mas que pra mim não era prejudicial. E também você vê os pontos positivos, né, que eu acabo passando muita coisa pra eles, questão de comunicação, de simpatia, de empatia. Mas havia muitos comportamentos também que pra mim era normal, a teimosia, que a gente acaba tendo de vez em quando com algumas coisas, né. E você tem, isso te ajuda pro seu autoconhecimento. E aí, Fabrício, a história do cavalinho, conta pra gente aí. Cara, a história do cavalo surgiu há algum tempo nos treinamentos de liderança abertos, né? Que líderes de várias empresas se juntam em uma turma e recebem uma avaliação 360, que é um senhor feedback, né? É bem completo, feedback, né? Combo, né? É um combo. Às vezes vem 10, 15 pessoas falando pontos fortes e fracos e dando notas para aquela pessoa em várias competências de liderança. E a regra do cavalo, ela tem a ver com a janela de Johari, tem a ver com a parte desconhecida, né? Conhecida pelo outro e desconhecida por mim, que revela muito. E principalmente ele traz aquela sabedoria para você separar o joio do trigo no feedback. Por exemplo, é muito comum receber perguntas de líderes assim: poxa, como que eu faço essa separação entre aquele feedback que realmente é uma percepção próxima da realidade ou o feedback que eu costumo usar o termo assim, em que a pessoa está dizendo para eu ser mais parecida com ela. Por exemplo, alguém é muito comunicativo e encontra um colaborador, ou um colega, alguém, ou em casa, né? Um casal, não importa. Uhum. Encontra alguém que é pouco comunicativo, mais fechada, menos relacional, mais introspectiva. E aí fala pra ela: você tem que se soltar mais, fala mais, tá muito fechado, muito parado. Esses dias uma colega minha que tem um perfil nitidamente introspectivo, acho que ela deve ser um ISTJ, né, do MBTI lá, ela falou que, tava contando comigo que um gestor dela, agora ela é gestora, e ela tava contando que um gestor no passado falou pra ela assim: você tem que ser mais extrovertida. Você já pensou em fazer um curso de teatro, um curso de palhaço? Isso. De palhaço? Imagina, cara. Ela falou que ela queria morrer, cara. Né? Isso. E aí, eu chamo isso do feedback seja mais parecido comigo. Pode ser útil, mas pode ser uma verdadeira cortina de fumaça na vida daquela pessoa. Porque não necessariamente para ela ser melhor e atingir os objetivos pessoais e profissionais dela, ela precisa ser mais parecida com aquele que está dando feedback. Porque ele está usando a régua dele para medi-la. E o correto do feedback é você usar a régua da pessoa para medi-la. Então, fala, dentro do seu perfil, acredito que vai te ajudar se você fizer isso um pouquinho mais. Legal. Olhando para você, no seu cenário, nos seus objetivos. E essa é um sentido de empatia que poucos têm. Muitos enxergam o feedback como: eu coloco a minha régua em você e vejo as inconformidades. E vou te dar o feedback do que está torto em relação à minha visão. E a lei do cavalo, qual é a lei do cavalo? Isso. É aquela que 3 pessoas falaram a mesma coisa de você. Seria uma sacanagem cósmica se os 3 estivessem usando a mesma régua deles e eles eram muito parecidos e falaram a mesma coisa para que você ficasse parecida com eles. Não. Existe uma capacidade muito maior de você se aproximar da realidade quando você pega pessoas diferentes falando a mesma coisa. Eles não se conhecem, não combinaram, né? E estão te dando o mesmo feedback. Então, é aquela hora que a gente fala: aceita que dói menos. Se 3 pessoas ou mais falaram a mesma coisa e elas são desconhecidas entre si, meu amigo, aceita que não tem intriga da oposição, não tem jogo combinado. Eles estão falando uma percepção que você está passando e ponto final. Você que tá ouvindo aí, quiser fazer esse teste, tem uma prática que o pessoal já faz com a gente em treinamento, mas você pode fazer agora. Dá um pause no podcast, né? Dá pause, vai no WhatsApp, escolhe 3 pessoas que você conhece, né, Fabrício? E quais são as 3 perguntas? Quais são as 3 perguntas que essa pessoa vai mandar para essas pessoas? Você pode. São várias que a gente usa, mas assim, num sentido amplo, qualquer pessoa que estiver ouvindo o podcast pode usar essa estratégia de perguntar 3 coisinhas básicas. Primeiro, o que eu faço que é nocivo, que eu tenho que parar de fazer? E aí, o que eu tenho que parar de fazer? O que eu não faço e que é uma carência no meu comportamento em relação ao ambiente? Eu preciso fazer.
e eu não faço. Então é começar a fazer. E tem uma outra, que é uma terceira, aí vem um certo alívio, que é o que eu já faço bem e que devo continuar. Então, se você ligar para pedir por mensagem ou ligar para 3 pessoas, perguntando essas 3 coisas, o que eu tenho que parar, o que eu tenho que começar e o que eu tenho que continuar a fazer. E as pessoas respondem rapidinho. É incrível como essa lei do cavalo, ela se aplica, porque a pessoa começa a ver e fala, meu, os 3 falaram a mesma coisa, que eu tenho que parar de ser, por exemplo, muito bonzinho e falar assim para tudo. Eu tenho que parar de interromper as pessoas quando estão falando, porque eu sou muito ansioso e interrompo. E assim por diante. E aí isso vai se confirmando numa percepção mais próxima da realidade, não subjetiva individual. E aí mais perto da verdade, mais potencial que você vai ter de se desenvolver plenamente, né? Mas aonde que pega o cavalo? Não entendi. Eu vou explicar. Eu fico esperando você perguntar. O cavalo, sabe onde que tá o cavalo? Sabe onde que tá o cavalo, Grazi? Você não entendeu? Você não entendeu, caralho? Olha o cavalo aqui! É assim, ó, eu vou explicar. É muito simples, é uma coisa incrivelmente simples, mas é poderosíssima. Nos treinamentos abertos de liderança acontecia o seguinte, o cara recebia a 360, geralmente em turmas executivas que os líderes têm mais experiência, mais idade também, eles trazem uma cultura muito mais daquela liderança do passado, sabe? Do manda quem pode, obedece quem tem juízo, uma geração mais antigona, baby boomer e tal, de caras assim que realmente tem um jeitão comando e controle. E aí o que era comum receber desses caras? Eles vinham com a avaliação 360 e falavam assim, você pode me ajudar? E todos que participam, os instrutores desses treinamentos, são coaches. Eles estão sempre disponíveis para ajudar o participante. Fala, pois não, me fale, o que você quer? E o participante falava, olha, eu quero que você me ajude aqui com a minha 360. Dá uma olhadinha aqui nos pontos fracos. Aí tava lá, é um cavalo, não sabe falar com as pessoas, não faz gestão de pessoas. É um cavalo, grosso, cavalo. E lá no finalzinho, falta de planejamento. Aí a gente olhava assim, já dava aquela, né, observada nessas coisas e falava, tá, por onde você quer começar? Ele falava, você pode me ajudar aqui na falta de planejamento? Porque instintivamente nós buscamos onde dói menos, né? A gente vai buscar onde dói menos. Sabe aquela coisa, a procrastinação de tarefas? Você tem uma tarefa chata e uma que você gosta. Você faz 3 vezes da que você gosta e a chata ficou pro dia seguinte, porque você não quer dor, né? Quer prazer. E aí é isso. E o cavalo era... A gente virava pro cara e falava, meu amigo, você é um cavalo, cara. Aceita que dói menos. Vamos tratar isso. Depois que você melhorar, daqui uns 6 meses, a gente vai trabalhar a sua falta de planejamento. Mas hoje, o seu Pareto, né? Que você vai fazer um pequeno investimento, vai ter um grande retorno na percepção dos outros, é na forma, no tratamento, sendo menos cavalo. E o cavalo é no termo literal mesmo, de que os caras eram chamados de cavalo. E aparecia mais de 3 vezes, eram mais de 3 pessoas falando. Tinha uma empresa que eu era chamado de burro. Não sei. Caramba! Assédio Mas, moral. Albino, calma, cuidado. Eram mais de 3 pessoas falando? Puta, tô preocupado. Não, era só um. Tá bom. Então, mas assim, era só... era a perseguição mesmo. Então aí tá bom. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. É legal que a gente fecha esse bloco aqui falando de percepção, de autoconhecimento, essa história do cavalo, esse exercício do WhatsApp aí, que você pode fazer ou telefonar para as pessoas. E antes de a gente começar a falar de dicas para fazer um bom feedback, eu tenho uma lista aqui de 12 técnicas mais utilizadas, seja elas boas ou ruins. E eu quero ir lendo e vocês dando aí os comentários das que forem pertinentes, né? Vamos ver, já vi que vem umas absurdas aí, hein? 12 técnicas é muito, cara. 12, o mundo humano não chegou em 4 boas. Não, na verdade, eu diria até que não é bem técnicas, são práticas, né? Tá bom. A primeira é não dar feedback. Porque tem gestor que tem medo, né, de dar feedback. Olha, tudo tem um lado bom. Pode ser que exista uma condição específica que não dar feedback é bom. Mas é uma condição muito específica, situacional, assim, de que, puxa, realmente não adianta falar isso nesse momento para essa pessoa desse jeito, entendeu? Então uma vez eu passei por um caso assim, eu fui comer na casa da avó do meu primo, e ela era uma italianona, toda brava, come belo! E aí ela fez um macarrão com molho lá, e aí naquela hora eu percebi que eu não devia ter dado feedback, tá? Então era um caso real,
de que o não feedback seria válido, tá? Mas eu dei o feedback. No casamento, às vezes você tem que escolher bem, cara, a hora de dar o feedback. Isso, exato. Tem uma sabedoria também no evitar. Eu trabalho muito com um teste chamado TKI de estilos de conflitos, né? Acho que vocês fizeram lá, não fizeram, Albino? Eu não lembro, não lembro. O estilo de conflito evitar. Poxa, mas quando que é bom evitar o conflito? Olha, quando não é produtivo, às vezes comprar uma briga que não vale a pena, né? Verdade. E aí, nesse caso, a avó do meu primo fez lá macarronada e um molho italiano lá de tomates frescos e tal, não sei o que lá. Cara, tava sem sal, sem gosto pra caramba. E eu devia ter uns 6, 7 anos, assim. Aí eu tava comendo ali, aí o pessoal tava comentando de um certo, não, que o molho natural, esse molho e tal. Eu falei, nossa, eles estão falando de um tal molho, mas isso aqui tá tão sem graça. Aí eu falei, olha, vocês estão falando do molho aí, realmente não tá legal, não. Tem ketchup? Puta, cara, minha mãe olhou pra mim e queria me matar. A nona do meu primo lá trouxe bateu. Lembra aquele ketchup de vidro? Uhum. Ela abriu a tampinha, que era uma tampinha de metal, assim, né? E bateu na mesa. Pó! Aí pulou uma gotinha, assim, caiu fora. Ela tava brava. Aí eu pus o ketchup lá, comi. Minha mãe chegou no carro e falou, olha, você não devia ter feito isso, porque... Não, você é convidado lá e ela tá lá fazendo de bom grado, é velhinha e tal. Eu falei, mas não achei bom, né? Mas tem hora que... por uma questão ou outra, você pode escolher não dar feedback. Cuidado, que pode cair no auto-engano de achar que toda situação é boa não dar, né? E aí também é um erro. Tem um outro aqui que é dar feedback apenas quando tudo vai mal. Nossa, isso é tão ruim quanto o outro. Um gestor, principalmente, quando ele tem uma equipe que está tratando de algum projeto ou alguma coisa, ele tem que estar atento ao que está acontecendo. E o feedback, no caso de algum projeto em andamento, ele é para fazer a correção do andamento da coisa. Se ele esperar tudo ir pro água abaixo, muitas vezes já é tarde demais. Ou o cara também fica taxado de... E aí, fulano, vamos conversar? Pronto, vou levar esporro, porque ele só chama pra dar esporro. Sim, é quase como o cara que trabalha na área de departamento pessoal, que é como se fosse o anjo da morte, né? Ele tá no departamento ali na área, cara, cabeças vão rolar, né? O cara tá passando ali, o que vai acontecer? Eu trabalhei numa empresa que esse cara era o único que fazia as entrevistas de desligamento, e quando ele vinha de blazer, de paletó, todo mundo sabia que alguém ia ser demitido. Aí é triste demais, é triste. Mas feedback, esse dar feedback só quando as coisas vão mal, tem que tomar cuidado também, porque às vezes é a linha do gestor, né? Não é que tudo vai mal, é que o gestor vê tudo ruim, né? Isso. Eu passei por experiências assim de nossa, isso tá horrível, nossa, isso tá lamentável. Lamentável e horrível eram as coisas que eu mais ouvia. Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, caraca, né? Puxa, nunca recebi um elogio. Mas às vezes chega a ser um cacuete do gestor. Tem mais isso também. A pessoa tem essa dificuldade de elogiar, né? Não é nem que ela só quer dar feedback. Às vezes é o pessimista que também olha tudo do olhar só do copo vazio. Sem dúvida. Isso. E ele faz, geralmente a pessoa que é assim faz isso com ela mesma. Ele se judia também. É um cara crítico com ele mesmo. Aquele cara que comete um erro, tem que dormir uma semana pra sarar, sabe? Um cara muito rígido com as coisas, e aí ele só fala quando a coisa tá fora da conformidade. Quando tá dentro, não fez mais que obrigação. E se ele é rígido com ele mesmo e se martiriza e não aceita, ele também vai ser com a equipe dele, né? Isso, exato. E aí, por isso que é tão importante a lei do cavalo. Ouvir um pouco as médias do ambiente, porque tem uma dificuldade muito grande que as pessoas encontram no feedback, o quanto que o feedback é essa puxada para o cara ser como eu, quanto que é a realidade. E se o cara pegar as médias das pessoas, uma 360 num cara como esse, vão cavalar ele lá no só vê o defeito, muito crítico, muito, né, exigente e tal. E aí, realmente, tá um pouco desequilibrado pelas médias das pessoas que ele convive. E aí é realmente algo que precisa ser tratado, né? No sentido dele, assim, ele pode continuar rígido, mas que ele também use esse mesmo rigor pra elogiar quando o cara vai bem, né? Isso. Aí tem a 3 e a 4 aqui, eu até vou fazer um combo delas. Que são a sanduíche, técnica sanduíche, e a técnica sanduíche sem uma tampa, que é só carne e pão. Que diz assim, positivo, negativo, e o outro é positivo, negativo, positivo.
Nossa. Olha, é uma coisa muito antiquada, pouquíssimo efetiva. Na verdade, não deve ser utilizada nenhuma técnica sanduíche. Por quê? Porque vamos pensar, se o feedback for para reforçar um comportamento bom, você fez algo de bom, quero te parabenizar, te reforçar isso para que você continue fazendo. Eu vou dar foco nesse mindset de que você foi bem, tá? E o cara sai com aquela energia ali, com aquela ideia de que ele foi bem e vai voltar para suas atividades. Um feedback em que ele não foi bem, vai ser corretivo, se eu misturá-lo, contaminá-lo com o pão aí, né, de que ele foi bem, o cérebro vai buscar o quê? O caminho melhor, mais só o bem, né? Ele vai tentar lembrar só do bem, e aí né? ele vai falar assim, entre o elogio e aquele de correção, aquela coisa de que ele não foi bem, o cara volta para o trabalho, depois do feedback sanduíche ou tampa e carne, não importa. Mas se você mesclar as duas coisas, não dá uma liga, porque o cara sai de lá e fala, eu tô indo bem, fez um bom elogio pra mim. E aí a gente tem, por natureza, tá no nosso DNA, proteger, esconder as nossas fraquezas, né? É instintivo isso. E aí, instintivamente, se o cara não tá preparado, ele vai colar muito mais no positivo e aí vai diminuir até a dor que ele sentiria, que seria a dor da cura, né? A dor dele refletir e melhorar aquele ponto fraco. Se sempre vem uma dor com analgésico, você não dá bola pra dor, né? Legal. E tem um ponto do sanduíche aí que eu acho que é uma falta de praticidade, né? Que é os próximos passos, né? Então, Isso. Quais as iniciativas? O que sai dessa nossa conversa, né? O que vamos construir a partir disso? O sanduíche não, é aquele tapinha nas costas, assim, você ferrou a meta toda, mas me dá um abraço aqui que até que você é bonitinho. E a vida continua, né? Cadê a parte prática? É não somente isso, mas a questão que, assim, tem a parte da percepção da pessoa que está recebendo o feedback. Como o feedback ele vem para gerar uma mudança ou um reforço no comportamento da pessoa, a percepção da pessoa, que se for um feedback corretivo, mas é com elogio, a percepção ela vai ignorar a questão também da correção. E ele vai focar somente ali na parte do elogio. Então ele não vai ser direto, ele não vai ser prático. Porque você vai bater, aquele bate e assopra. Você vai bater ali, dar uma palmadinha no funcionário, porque ele fez aquilo errado, mas você vai assoprar. E ali ele não vai sentir o peso, né? É um feedback que ele não faz efeito. Agora eu queria falar de um aqui que pra mim é o Fred Krueger dos feedbacks. Que é o feedback negativo com a presença de outras pessoas. Nossa, esse aí é um dos piores e um dos que mexe bastante com o clima da equipe. Tendo em vista que você, ao dar um feedback negativo, você vai mexer com a emoção da outra pessoa, como ela vai vir. E na frente das pessoas você vai causar raiva, você vai mexer muito com o clima, porque os outros vão ficar com medo de receber um feedback também. É um feedback que ele costuma diminuir bastante a criatividade da pessoa, porque ela vai arriscar menos, com medo de receber também um feedback na frente dos outros. Perfeito. E o feedback na frente dos outros tem um aspecto que, assim, quebra a relação de confiança. Uhum. Então, assim, se eu errar, eu não posso confiar que o meu líder ou a pessoa que vai dar o feedback está preocupado com a minha... com a minha exposição, está preocupado em que eu tenha pelo menos um ambiente mais tranquilo para recebê-lo, vai realmente quebrar a relação de confiança e vai virar uma guerra. Então, qual que é a guerra? Primeiro, vou evitar errar, e aí eu evito inovar, evito tentar, fico na zona de conforto cada vez mais enclausurado. Se eu errar, eu vou pôr a culpa no outro, porque eu já sei que vai vir bucha na frente de todo mundo, vai ser super degradante emocionalmente, porque eu vou estar exposto. Aí eu vou tentar fazer tudo que um ser humano tem de pior. Ficar enclausurado, evitar fazer, evitar tentar, vou pôr a culpa no outro. E aí vai provocar toda uma reação de encolhimento e envolvimento, né? Na verdade, em vez de desenvolver a equipe, vai encruar a equipe, vai ficar uma equipe toda travada, com medo. Uma vez eu vi um relato de uma menina que trabalhava no RH, disse que quando vinha assim, o presidente da empresa ia visitar eles trabalhando, eles já conheciam o som do sapato dele. E aí,
Uma vez uma menina lá no RH, ele chegava atrás, eles olhavam por baixo, via o sapatinho assim, falou que o pessoal gelava. E aí, o que acontece? Era assim, ele via um erro lá, ele falava alto na frente de todo mundo, né? Isso não é assim e tal. Vivia um terror lá. Então, imagina essa equipe, como vai ter. O desempenho é baixíssimo, né? E você, Grazi? Eu tenho algumas experiências práticas, né? Eu vivi isso, né? Tava até pensando... Mas você aplicando ou recebendo? Não, recebendo. Aplicando nem combina muito comigo, sabe? Eu vou numa linha diferente, assim. Mas, assim, eu tava até pensando, porque o que aconteceu foi numa virada de pipeline minha, sabe? E aí eu gostaria de trazer uma reflexão quanto a isso, que é assim, quando passa uma mensagem dessa, né? O autor, ele tem também a responsabilidade de que ele tá formando novos líderes, né? E assim, não só as consequências na equipe, as âncoras negativas que cria para a própria pessoa, às vezes traumas, né? Mas com relação, puxa, que mensagem eu tô passando para quem vem depois de mim, para quem vai sentar na cadeira, né? Porque você acaba modelando os comportamentos, né? Eu lembro na época que eu pensava todos os dias, eu tô aprendendo tudo aquilo que eu não quero fazer, eu tô aprendendo tudo aquilo que eu não quero fazer. Eu reforçava muito isso dentro de mim. E em algum momento a minha equipe chegou pra mim e falou assim: Grazi, orai e vigiai, porque às vezes você tá expondo a gente na frente de todo mundo e a gente sabe que não é uma coisa tua. Como vinha, né, da convivência, quando eu vi eu já tava fazendo, né? Então, assim, também tem esse aspecto de tem que tomar bastante cuidado para não modelar esse tipo de comportamento, porque ele é social como um todo. É aquele famoso ema, conhece? Cada um com... Não! Ema. Repete rápido, ema. E você que tá ouvindo faz também. De novo. Ema. De novo. Ema. A parte branca do ovo se chama... Gema. Clara. Pensou. Ela parou, ela pensou. Um delayzinho aí. Tem várias, assim, brincadeiras que pegam realmente a pessoa, porque... Ou pelo menos fazem ela fazer um delayzinho, porque é o hábito, né? Você vai vendo aquilo muito... Poxa, se o ser humano consegue se apaixonar pelo próprio sequestrador, que é aquele efeito da síndrome de Estocolmo, imagina um líder que ele tá almejando a posição. Ele vai copiar o comportamento inconscientemente sempre. Ele vê, o cara é gerente, o cara foi promovido, ele tem uma posição aqui admirável. Eu quero crescer, inconscientemente eu vou copiando ele. Exato. Não tem jeito. E palavras, gente, palavras. Por exemplo, eu não usava a palavra horrível. Eu não usava. Quando eu vi, eu tava falando em casa. Nossa, esse cara fez você virar um monstro, hein? Não, eu me recuperei, tomei os antídotos. Você fez um voodoo dele? Como é que foi? Não, orar e vigiar. Realmente, o ambiente, ele modela muito o comportamento da gente. Não tomar cuidado acaba agregando, copiando o comportamento de outras pessoas. Tem um filme que é muito nítido como o ambiente, principalmente o corporativo, ele muda o nosso comportamento, que é aquele O Diabo Veste Prada. Sim. Meu Deus. Maravilhoso. A gente usou muito internamente esse filme em vários trechos. Eu trabalhei com a versão masculina dessa pessoa. Ô, louco! Sério? Sim. E tem pessoa que tá ouvindo e sabe, que já trabalhou comigo, sabe que eu tô falando é verdade. Ó, tem o próximo erro que eu queria falar aqui, que é um erro até que agora estamos vivendo essa geração aí toda tecnológica, de inovação, e pode ser confundido como que é evolução, mas não é evolução. Que é usar canal de comunicação inadequado. Feedback por e-mail, por WhatsApp. Então, cara, eu tenho uma opinião bem contundente sobre isso. Eu acho que é bastante útil, porque se você usar, por exemplo, o que eu já descobri? Que muitas vezes escrevendo o texto e não falando, a pessoa tem uma clareza, uma consciência e uma vontade genuína de passar a mensagem sem aquele lado emocional que na hora do feedback cara a cara ele surge. Então eu já
experienciei isso, já recomendei, algumas pessoas fizeram isso e funciona. Por incrível que pareça, funciona. Fala assim, olha, eu vou te dar os feedbacks, vou escrever os feedbacks que eu tenho pra você, leia com carinho e depois amanhã a gente conversa. E o cara escrevia, a pessoa lia, ou seja em bilhetinho, eu fiz isso, testes com alguns líderes, né? Esse experimento de faça bilhetinhos. E aí evita que aquelas incapacidades ou as dificuldades de comunicação cara a cara afetem o conteúdo e a genuinidade do feedback. Mas o cara fica meio nervoso, frente a frente, e não consegue falar o que ele queria com clareza e com aquela precisão. Ele acaba se embananando, se atrapalha, aí acabava agradando. Eu já ensaiei feedback no espelho, cara. Isso, então. E aí o canal, inclusive eu, como trabalho com ferramenta de tecnologia para isso, temos a ferramenta do feedback virtual e funciona muito bem. Ela é o primeiro passo para você começar a implementar a cultura de feedback. Você faz a equipe trocar feedback virtualmente, anonimato, e quem recebe aceita o feedback, abre ele, né, vem os presentinhos, ele abre e aceita o feedback ou não. Se ele aceitar, aquele que teve o maior número de feedbacks aceitos vai subindo no ranking no conceito de gamificação. E aí vai fortalecendo aquele que dá feedbacks que realmente são reconhecidos e aceitos, né? Então é uma forma de você começar a criar isso sem o peso emocional do cara a cara, de ter que ensaiar muitas vezes. Nada substitui o cara a cara, mas o que eu já percebi é que às vezes ele fica mais racional e mais útil se você faz ele por escrito, por exemplo. Mas a gente também não tá incentivando o cara a dar um feedback por e-mail e não conversar com a pessoa, né? Ou dar um feedback sempre tem a conversa depois. WhatsApp. Sempre tem a conversa depois. Então é um momento que o funcionário espera, né? De bater um papo e ter essa intimidade com o gestor, né? Claro. E aí você tocou num ponto interessante que tem a ver com o que você falou. Quando é agendado, formal, o cara chama de feedback. Quando é assim no dia a dia, ele não chama. E isso é um problema nas organizações, porque na verdade tudo é feedback, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Vamos começar o nosso bloco aí, vamos dizer, antes do final, não é bem o final, mas o ápice, que é como aplicar um feedback. Queria que cada participante fizesse aí um tutorial pra quem tá escutando aí de como a gente deve aplicar um feedback. Mais no sentido de, já entrei na sala, né? Vou entrar lá na sala. Como que eu devo aplicar esse feedback? Quem começa? Opa, eu posso começar. Começa. Só que eu penso assim, que antes da pessoa, tanto do gestor, quem vai aplicar o feedback, quanto quem vai receber, ele tem que estar preparado. Legal. É como eu falei até lá no início, ele vai fazer o levantamento de todos os comportamentos que ele quer ressaltar no feedback, seja positivo, seja negativo. Precisa ter evidência, né, Luiz? Precisa ter evidência, precisa ter fato, mostrar, né? Porque se você não mostra, o outro, ele vai receber aquilo como injustiça. É como eu falei, o feedback, ele mexe muito com a emoção. E se você não apontar, você fez isso, que gerou isso. Então você tem que mudar isso. É aqui que você tem que mudar. E o feedback, ele vem para gerar mudanças e reforçamento. Se você não mostrar aquilo que a pessoa precisa mudar ou precisa continuar, é um feedback que não vai ter efeito algum. É um feedback que não vai fazer sentido para a pessoa. E aí você vai mexer com o sentimento dela. Então o primeiro passo é você fazer o levantamento do que você vai abordar o feedback e você avisar com antecedência a pessoa que você vai dar o feedback, não chegar de surpresa, porque o outro também tem que se preparar. É um momento, por mais que seja aguardado e que a pessoa ela saiba que é bom, mas é um momento que gera ansiedade para ela, porque ela não tem controle da situação. É verdade, muita ansiedade, né? Medo, assim, né? Medo, porque tudo que você não tem controle ou tudo que é muito pessoal, que mexe com você, gera o medo, gera ansiedade, gera frustração. Por isso que é importante você fazer esse levantamento. No momento que você entrou na sala, sentou para dar o feedback para a pessoa, é falar na linguagem dela, do jeito que ela vai compreender. Se é uma pessoa mais jovem, tentar utilizar uma linguagem um pouco mais informal. Se às vezes é uma pessoa que é um pouco mais velha que você, utilizar uma linguagem que faz sentido, que ela vai entender. Até porque você pode fazer uma lista, dar feedback da forma mais maravilhosa possível. Mas se você não falar na mesma linguagem que a outra pessoa, ela não vai compreender. E aí é mais um feedback vazio. E também saber lidar com a reação da outra pessoa. Porque você não tem como controlar a emoção. Muitas vezes a pessoa que está recebendo o feedback, ela pode não gostar e contestar. E ali é onde o gestor ele vai ter que entrar com a calma e serenidade para que ele possa inverter a situação. Legal. Grazi, eu queria que você falasse antes do Fabrício, que daí na sequência eu quero que o Fabrício fale da técnica do SCI. Mas eu queria que você falasse
falasse tuas dicas aí de como aplicar um feedback. Legal. E aí, não sei se está demodé, né? Não sei se... mas vocês já ouviram falar também no método marca. Provavelmente o Fabrício já, né? Porque ele trabalha com isso. O Luiz também, mas enfim. O que é a marca, né? O momento oportuno, o M, A de ação, R de reação, C da consequência e o A das alternativas. Então, assim, como o próprio Luiz trouxe dessa preparação, esse é o básico, né? Assim, minimamente, antes de aplicar um método, né, marca, tem tudo isso que o Luiz trouxe muito bem da questão da preparação. Você preparar, né, avisar a pessoa preparar e se preparar. Entrou na sala, né? Já começa aí. Qual que é o momento oportuno? Já temos esse momento? Então vamos sentar aqui, vamos discutir com relação a isso, adaptando a linguagem, falando. O A da marca, o M, daí vem o A da ação, é quando você se posiciona com relação à ação geradora daquele feedback, né? Você não tá falando da pessoa, olha, Albino, você é desorganizado, né? Vamos falar da ação, né? Olha, aconteceu essa desorganização. E a reação que aquela ação tá trazendo de consequência, que é do R já da marca. Então, qual que é a reação quando existe desorganização? A reação é que as pessoas, né? Então, vai falar da reação que aquela ação está causando. E aí o C são as consequências, né? Então, por isso que nós estamos conversando aqui hoje. Para quê? Para que não aconteça mais, para que você não gere desconforto entre os seus colegas. Quais as consequências? E aí o último, que são as alternativas, que eu acho que não tem como sair de um feedback sem os próximos passos, né? E aí é um convite para quem está recebendo, né? Assim, e aí, o que você vai fazer com tudo isso que você recebeu agora? Às né? vezes podem ser os últimos passos. Assim, para encerrar nessa conversa, pode ser os últimos passos, né? Então, pode passar lá e assinar sua cartinha, né? Mas, assim, as alternativas é, assim, realmente fazer a pessoa refletir, sair dali pensando assim, então tá, e o que você vai fazer com isso que eu te trouxe agora? Né? Quais as mudanças vão acontecer a partir de agora, para não ficar aí só com você não agiu bem e todo mundo ficou chateado e obrigado, né? Então realmente tem esse passo a passo que eu sigo e tem dado bastante certo, além da adaptabilidade ao cenário e a pessoa, acho que faz muito bem e gira completo o ciclo, sabe? De realmente conseguir passar a mensagem e sair dali com missão de próximos passos mesmo. Muito legal. Agora eu queria que o Fabrício falasse de dicas de como aplicar um feedback e falasse dessa técnica aí do SCI. Perfeito. Falando um pouquinho, fazendo uma ponte aí da marca que a Grazi trouxe, é um método muito útil também, muito correto, uma metodologia muito correta de você seguir para aplicar o feedback. O único ponto fraco é que são muitas letrinhas, então ele é um pouco mais complexo de você preparar. Mas se você for fazer um cara crachá com o método que eu costumo utilizar nos treinamentos, que é o SCI, que na verdade é em inglês SBI, a gente traduziu só para SCI em português, mas é SBI. Situation, Behavior, Impact, que é o situação, comportamento e impacto. Né? E por que eu gosto? Parece que tem a mesma essência, né? Ele é exatamente a mesma coisa, tem uma diferença fundamental nele, que aqui o M do marca tem a ver com a preparação em que local e em que hora você vai dar o feedback. Uhum. O SCI, na letrinha do S, ele não trata essa questão. Essa questão está fora, é uma pré-condição que você já tem que, como líder, saber que não pode passar muito tempo, tem que ter um local oportuno e tudo mais. Então, nisso realmente há uma grande divergência do S com o M, tá? O S do SCI, ele significa só situação no sentido que existe um fato e existe uma situação temporal em que ocorreu aquele fato. Por exemplo, o comportamento que aquele colaborador teve, ou aquela pessoa, e que você precisa corrigir, ele ocorreu numa data e num local. E o S só se refere a isso, tá?
Sem data e julgamentos, local. né? Sem julgamentos. Não, calma, ainda não entrou no julgamento. O S é só pra dizer que você precisa citar quando foi pro cara ter certeza. Sabe aquela coisa do cara se colocar na posição onde ele estava naquele dia? É meio que sabe aquela reconstituição do crime? O S é a reconstituição do crime. Uma foto. Lembra né? no dia tal, no local tal, e aí a câmera volta naquela reconstituição, chovia, estava frio, sabe? O S é para trazer essa contextualização do local e do momento em que ocorreu o comportamento daquela pessoa. E aí, o C, fazendo uma correlação com marca, ele é o A da ação, né? Qual foi o comportamento, ou, no caso do marca, qual a ação dessa pessoa, que é o alvo, né? O objeto do feedback, é o comportamento ou a ação não foi, se não for no caso de um corretivo, não foi o que eu esperava, não foi o que era para ser. E aí eu vou dizer para ele que aquela ação que ele teve, ou aquele comportamento não foi o mais adequado naquele momento. E aí nesse ponto, Albino, entra o conceito de julgamento. E aí a ação do marca também é perfeito nisso, porque ele fala em relação a você não colocar o adjetivo na pessoa, mas sim descrever qual foi a atitude dele, né? E o comportamento é isso do SCI. Por exemplo, ontem, na reunião da diretoria, aí é estanque, é o S, fechou o S. Comportamento, você bateu na mesa e apontou o dedo no rosto da Ana, dizendo que aquilo não ia dar certo. E aí fechou o C. Esse é o comportamento dele. É aquela hora, lembra daquela pílula do CQC? Vocês lembram disso? Lembro. Quando o cara entrevistava um político e falava, cadê o dinheiro? E o cara não tinha resposta, ele põe aquela, parecia que o cara engoliu uma pílula, ficava com a cabeça vermelha. Essa técnica de você colocar a ação ou o comportamento não julgar, faz o cara fazer esse processo de fazer essa engolida a seco, no sentido de dizer, puxa, é inegável que eu fiz isso. Esse é um fato concreto e eu fiz isso. Eu apontei o dedo para Ana, falei isso realmente, e o cara dá aquela engolida a seco no sentido, não tem como eu argumentar contra esse fato. Agora, né? Se você usa um adjetivo e fala assim, na reunião, você começa a situação... Você foi muito agressiva com a Ana. Isso. Aí ela fala assim, não Fodeu. fui não, foi sim, não foi... Aí, melou. É o que a gente faz quando vai pro feedback freestyle, que eu chamo. O que é o feedback freestyle? Ana, vem aqui, vamos conversar comigo. Deixa eu passar uma informação aí que aconteceu ontem. Não teve preparação nenhuma, não teve um mínimo de uma estruturação linguística do que você vai falar para ela. Você vai colocar adjetivo, vai errar, vai inverter a ordem, vai ser um caos, porque vai gerar na outra pessoa uma reação muito emocional, que bloqueia o feedback. Então o feedback ele precisa de um mini planejamento antes. Você tem que parar, mesmo que você já esteja entrando na sala, para por alguns segundos, reflete, o que eu vou falar especificamente, qual vai ser a ação ou o comportamento que eu vou usar. Ponto, é isso, eu só vou falar isso. E entra na sala. Porque se você deixar na conversa livre, aí a emoção, por isso que eu falei que a utilidade do feedback escrito evita esse viés de você colocar julgamento, entendeu? Você escreve, não tem como errar. Aí parafraseia de volta pra gente não esquecer onde que vai o I aí. Então o S é a situação, então, o S eu é a só situação, falo o que aconteceu. A reconstituição do local e daquela cena. O C é o comportamento. Comportamento. Vou dar um exemplo de comportamento para ficar bem claro, tá? Ao invés de falar, Mauro, você é muito distraído. Pô, você nunca dá bola para as nossas reuniões, você nunca presta atenção. E aí na cabecinha do Mauro, às vezes ele tem medo de ser mandado embora, o que ele faz? E fica com aquela carinha lá de gatinho do Shrek olhando e fingindo que concorda, mas por dentro ele tá lá, filha da mãe, não tem nada disso, não fiz isso não. E ele tá negando. O comportamento ele vem no sentido de falar assim, Mauro, olha, na última reunião você entrou e saiu calado, não deu nenhuma palavra. E aí ele tem que fazer, é verdade, não tem como negar isso. Eu não coloquei adjetivos, eu não julguei, eu apenas descrevi o que ele fez ou o que ele não fez. E o I? E o bambu? E o I é o impacto. Aí que tá a relevância do feedback. Eu não vou dar um feedback para alguém que tem um potencial impacto de poucos reais, um prejuízo pequeno, um impacto pequeno no clima organizacional, que não afeta ninguém. Então o I é onde eu realmente vou colocar a importância de mudar aquele comportamento, que é o impacto que se refere aqui às duas letrinhas do marca, que é o reação e consequência. É como se fosse uma fusão das duas letrinhas, tá? Que é, na minha percepção, esse seu comportamento de entrar na reunião calado e sair calado sem dar uma palavra, parece que você não tá nem aí pra reunião, parece que você não tá interessado. E aí, se no cérebro dele começar a passar aquelas mensagens assim, poxa, mas eu estava interessado, mas é apenas a minha opinião. E aí eu deixo livre para ele ter a dele. E eu declaro que é a minha opinião, entendeu? O impacto é, para mim,
o impacto que causou em mim foi, achei que isso não foi legal, achei que, na minha opinião, não é correto fazer isso na reunião, você deveria se expressar. E para a empresa, pode gerar um clima de que as pessoas achem que você é arrogante, pode gerar uma percepção disso e daquilo. E aí o impacto é você carregar bem nas tintas para o cara ficar muito preocupado em mudar o comportamento, porque ele não quer que esse impacto aconteça. Eu acho Então, acho interessante você falar isso do não julgar, né? Porque eu recebi um tempo atrás um treinamento que se chama CNV, que trazendo assim que grande parte dos problemas de relacionamento humano, da comunicação não bem compreendida, é porque as pessoas geralmente carregam a comunicação em julgamento. E uma conversa não violenta é aquela que não possui julgamento nela e ela consegue transmitir de fato o que quer se transmitir. E eu me lembro de um exercício que fez chocar minha cabeça, porque a instrutora, eram 2 psicólogas, né? Ela colocou uma foto de uma mulher gritando. E ela não falou nada, só mostrou na imagem. Ela falou assim, o que vocês estão vendo aqui? Aí a gente falou assim, uma mulher gritando. E ela falou assim, mas vocês estão escutando o grito? Boa. Na verdade era uma mulher com a boca aberta, daí ela revelou o restante da imagem. E ela era uma mulher que tava dando uma mordida, ia dar uma mordida num sanduíche. Então como que a gente, né, julga as coisas? E enquanto a gente tá só falando assim, não julgue, as pessoas podem escutar e falar assim, eu não vou julgar porque daí eu vou ofender o outro. Mas você também tem que pensar o seguinte, que o julgamento, ele tá também carregado da hipótese de estar errado e de você ser injusto. Então você não consegue ver, você não pode falar, que nem você deu o exemplo do Mauro aí, Mauro, você é tímido. Você não pode falar isso, como você tá julgando que Mauro é tímido? Não. Mas aí, Albino, você pode colocar o tímido no impacto. Por exemplo, para mim, passa a imagem de tímido. Aí o Mauro fala, mas de jeito nenhum, eu não sou tímido, eu só estava proativamente calado. Por isso tem que usar a palavra aí, pode, né? Pode assim, parecer, pode parecer, pode. Tem que usar o termo. E também usar assim, na minha visão, para mim, eu como pessoa, na minha visão, você pode ter a sua. E eu deixo ele livre para ter a visão dele sobre o comportamento dele, mas se eu sou o superior hierárquico dele e estou dizendo que eu não gostei do comportamento, meu amigo, seja esperto, né? O seu chefe está dizendo que esse comportamento não é bom na visão dele. E você vai insistir, não, mas eu acho que é bom. E aí, qual que é o objetivo de você? Outra coisa que eu lembro quando eu escuto Não Julgue, eu lembro de Rick and Morty, né, Luiz? Don't judge. Caramba, Rick, isso é muito estranho. Não julgue, Morty. Tá bom, beleza. Você tem que escutar o episódio do Psicocast que faz uma análise psicológica do seriado. Rick and Morty. Que legal. Escuta lá que você vai ficar fã. Ouça, porque foi um dos melhores episódios que a gente já gravou. Meu, ficou sensacional o episódio. Eu vou baixar. É melhor eu assistir primeiro né? Pra eu ver quem são os personagens. Isso. Depois... Tá, combinado. Assiste o da bateria, Grazi. Assiste o da bateria. E o que você diz aí, Luiz, desse negócio do não julgamento? O julgamento é muito complicado, porque não somente como você falou, que pode estar correto ou não, mas o julgamento está muito relacionado com a nossa história, o fator histórico da pessoa que está julgando. Porque o julgamento ele traz as crenças, ele traz dogmas, ele traz pensamentos, estigmas, ensinamentos, toda uma questão familiar. E é muito difícil você não julgar uma pessoa, por mais que você não fale, mas a todo momento você tá pensando alguma coisa, julgando alguma pessoa. E muitas vezes é como você falou, pode ser um cara tímido e só de olhar, sem o cara falar, você já pensa alguma coisa. Pô, mas ele é muito tímido. Não, às vezes ele só não tem o que dizer naquele momento. Ou o perfil dele é daquele jeito, ele é mais retraído, mas ele tem um perfil um pouco mais analítico. Perfeito. Então ele analisa a situação, o ambiente, e aí, se ele achar necessário, ele pontua. Eu mesmo trabalho com um cara que ele é totalmente analítico, tanto que ele mexe com indicadores, com planilhas, com tabelas. E é o perfil dele, só que no momento que você pede para que ele faça uma reunião que ele precisa mostrar os indicadores, ele vai lá e arrasa dentro do perfil dele. E a gente acabou falando tanto de técnicas aí de dar e dicas tão interessantes, né? Ficou faltando o feedback, né? O feedback é o famoso finger in the back. Ai, pai, para!
Tô impactada. Ou aquele famoso feedback Parmalat, conhece? Qual Não. O que cara é? sai Qual da que é? sala, o cara sai da sala, volta pra área dele, a turma vira e fala, e aí, tomou? Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? O Fidcrel, né? Nossa, Fidcrel. Agora, neste bloco, nós vamos começar a falar a respeito de como receber um feedback, né? Vamos lá, Mas então. lá. Pessoal, então receber um feedback é engraçado, né? Isso é uma coisa interessante. A gente coloca toda a responsabilidade no sujeito que vai entrar lá na sala para dar o feedback, mas nós também temos uma fatia importantíssima nesse processo, né? Sem dúvida. Então, Luiz, que dica que você dá pra gente aí pra receber o feedback? Para a pessoa que vai receber o feedback, o ideal é ela estar preparada, porque teoricamente ela já foi informada pelo gestor que ela receberá um feedback relacionado a alguma coisa. Então, ele tem que ir calmo e com a mente aberta. E quem está recebendo, ouvir todo o feedback. Não você fazer a negação. Até porque, durante a nossa vida, do nosso desenvolvimento, mesmo a gente sendo adulto, mas temos momentos de regressão para a nossa fase infantil. Tanto é que se vocês derem uma bronca numa criança, ou falar que ela fez aquilo, ela vai falar assim, não fui eu. Foi o Juquinha, foi o Zezinho, foi o Guinho que fez aquilo. Então ele vai tentar reverter a situação, muitas vezes jogar para uma outra pessoa a responsabilidade. Então, a pessoa também ela saber receber o feedback e ter a calma e não deixar a emoção, né? Tentar não ter essa regressão. Deixa a pessoa falar, ao terminar o feedback, simplesmente você agradece e vai refletir, né? É igual quando eu ouvia lá no começo, lá no começo da minha carreira na área corporativa. Muitas vezes você recebe um e-mail que te deixa um pouco mais exaltado e você quer responder na hora, com letras garrafais. E não, um gestor chegou para ele e falou, não, Luiz, calma. Reflete, pensa e depois você responde com a cabeça mais fresca. É igual o feedback. Porque se for um feedback negativo ou corretivo, vai mexer com alguma coisa em que ele falhou. E que no momento que ele receber o feedback, ele pode não gostar. Mas o ideal é ele ouvir todo o discurso do gestor dele com relação ao feedback e ele absorver. Evitar retrucar com o gestor, mesmo que ele não concorde com o feedback que ele está recebendo. Se de repente ele não concordar com alguma coisa, ele terminou o feedback, ele agradece o gestor, né? Caso o gestor não peça a opinião dele na hora, porque nem todos os gestores eles pedem, né? Eles dão um tempo para a pessoa poder digerir, e aí ele volta e ele racionaliza o feedback. Caso ele ainda não concorde, ele pode voltar para o gestor um outro dia e pontuar para ele, eu entendo isso aqui, mas eu ainda não concordo com isso, isso e isso. Porque nesse momento ele estará mais calmo e deu tempo dele racionalizar o feedback que ele recebeu. Então ele está de mente aberta, porque o feedback ele não vem para prejudicar ou para expor ele. O feedback ele vem como uma ferramenta que é importantíssimo, não só no mundo corporativo, mas no mundo, na parte pessoal também. Ele vem para desenvolver, para corrigir alguma coisa que a gente não enxerga. E o ideal, então, é ele vir com a mente aberta e calmo. Legal. E você, Grazi, que dica que você dá aí pra receber um feedback? Quantos feedbacks você já recebeu de mim, Grazi? De você, vários. Você me chamava de cavalo, um negócio. Mas eu era o cavalo. Eu saquei que você tá falando, eu que era o cavalo, né? Eu sei. Não, eu assumo. Não, a questão é que, assim, eu e você tem um negócio muito direto, né? Então, assim, era dia a dia. Se tivesse alguma coisa, Gra, vamos lá, não tá legal, pensa, reflete aí, ou parabéns. É que, assim, pra mim era muito nítido essa troca que a gente tinha, né? Como quando você era meu gestor, Albino, assim. Sim. Pra mim era claro quando as coisas não estavam legais e o papo era direto e vambora, né? É um pouco da maturidade também de quem tá recebendo, né? De estar aberto, né? E teve pesados também, teve coisas pesadas, choro até hoje, mas tá tudo certo. Nossa Senhora! Albino, você está traumatizando as pessoas. Não, gente, mentira, não, brincadeiras à parte, até teve um outro
podcast, quem ouvir todas as sequências, assim, eu sempre faço questão de elogiar muito o Albino como meu ex-gestor, assim, foi realmente um presente na minha vida ter passado por uma equipe do Albino, porque foi um aprendizado, né? Foi um total aprendizado. Tudo que veio como evolução, né? Assim, então, ele foi realmente, quando a gente fala em líder inspiracional, poxa, em vários aspectos, me apoiou quando eu decidi virar minha carreira 360 graus, ele foi o cara que estava lá do meu lado e me mostrando, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, assim, eu não tenho nada para falar da liderança do Albino, a não ser gratidão aí pela evolução. Mas que coisa bonita, Albino. Obrigado. Agora chega de puxar o saco, até porque não preciso mais disso. Hora de dar feedback, então, pra ele, né? Não, assim, com relação à preparação do feedback, né? Eu costumo sempre recomendar para os meus coaches, assim, a galera carregar um diário, né? Assim, o que é esse diário? Minimamente você ter o seu caderninho do seu eu aí, né? Coisas que você vai descobrindo sobre você no dia a dia, que você vai anotando, que você vai se observando, até para quando você for se preparar para um feedback, coisas que aparecerem às vezes nem serão surpresas. Lá na janela de Johari já está muito no eu aberto, já está muito claro para você, coisas que virão, né? Agora, a questão da escutativa nesse momento, de você estar disposto a escutar, é fundamental, né? Você entrar, e da mesma forma que quem está dando feedback não ter o julgamento é importante, quem está ouvindo também não ter o julgamento, né? Muitas vezes quem está ouvindo tá lá falando assim, quem que é esse cara? Quem é ele para estar falando isso para mim? Não olha para o próprio umbigo. A pessoa às vezes está ali e não está na presença ali, já está querendo fazer julgamento sobre aquilo que está ouvindo. Então, assim, se preparar no sentido de se conhecer, sim, e aí fica a dica de carregar em um diário, um caderninho, um lugar que seja só seu, onde você coloque os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, as tuas descobertas sobre você, né, de modo que quando você entre numa sala, em qualquer situação, para receber feedback, assim, o menos de surpresa possível, porque já tem um autoconhecimento sendo desenvolvido, e essa preparação para escutar também sem julgamento, né, não é só falar no julgamento, mas também escutar e estar aberto aí para evolução constante, para se desenvolver, e a retroalimentação também, né? Concordo aí com o que o Luiz trouxe. Se ficou nervoso, se não curtiu, respira, volta na reflexão, volta no caderninho, escreve, conversa consigo e depois volta para ir a fechar as arestas. Mas no momento, acho que na escutativa do feedback, não é o momento de ficar gerando aí lavação de roupa suja ou batendo boca, né? Assim, se preparar realmente para ouvir. Fabrício, queria te falar uma coisa. Queria te falar uma coisa, Fabrício. Fala. É um processo de dor, né, cara? Dói receber um feedback, né? Mas tem uma coisa independente da dor que, por mais que ela seja profunda, uma hora sara, não sara? Sara. Então explica pra gente. E que a Sara vá, né? E que a Sara vá, né? Que a Sara vá. Então explica pra nós aí o que é a tal do Sara aí. O que é a tal da Sara? Não é uma mulher, né? Não é uma mulher, mas é uma palavra que tem um poder de criar Mas a Sara é um termo que é um nome de mulher, tem todo um lance para ele se transformar em um objeto de amenização dessa questão do feedback. Tem um toque de humor nessa história. Ele vira um modelo mental, vira um chavão, uma palavra de efeito, né, no mundo corporativo, e foi criado para dar aquela maciada na carne antes das empresas entregarem as avaliações 360 graus, ou avaliação de desempenho e tudo mais. E o que é legal, né, Fabrício? É uma técnica pro cara que vai receber, né? Eu acho isso massa, porque a gente só escuta a técnica pra aplicar, mas não, agora você tá escutando, meu amigo, é pra você receber, e todo mundo recebe. Não importa assim, mas eu sou gestor, mas você também tem um gestor. Exato. E o bonito que essa técnica da Sara, que eu já vou explicar como funciona, ela serve
para aquilo que eu chamo de feedback quando você está sozinho, por exemplo, aquele feedback da situação e não da pessoa. Por exemplo, puxa, fui pro carro e esqueci de pegar uma coisa, volto, subo, fico puto, pô, esqueci, vou atrasar, aí subo no apartamento, desço de novo, vou pro carro, aí eu recebo uma sara naquele momento de mim mesmo, né? Um esquecimento, um erro, sabe aquela hora que você está revisando o material e você percebe que errou, bate aquela, puta que raiva, vou ter que refazer isso. E aí a sara também funciona nessa hora, principalmente nessa hora, que faz você ter mais inteligência emocional e lidar melhor com os problemas. Mas eu vou explicar que vai ficar mais claro, tá? Sara é apenas a junção das iniciais, né? A primeira é a surpresa, que é aquilo, como o Luiz estava dizendo, que às vezes o feedback ele traz uma perspectiva que eu não tinha percebido, né? E aí vem a surpresa. Poxa, as pessoas pensam isso de mim? Hoje eu estava dando treinamento lá em São Caetano, uma grande empresa, uma multinacional, e o cara estava dizendo, poxa, eu não percebia que a equipe achava que eu era um cara fechado, um cara quietão, um cara, às vezes, com uma cara de bravo. Mas aí apareceu, eu entreguei a 360 deles e estava lá, muito fechado, não se relaciona, fica com a cara fechada, cara de bravo. Ele falou, pô, mas não imaginei isso. Eu sou apenas concentrado, sou apenas focado, né? E aí veio a surpresa de que, puxa, as pessoas estão pensando isso de mim. Imagina o que eles falam de mim no corredor, né? E aí a Sara vem no S da surpresa. Puxa, eu não imaginava que eu causava esse impacto nas pessoas. E aí pode estar presente o S ou não, porque às vezes você já conhece aquele seu defeitinho, aquele problema, e não é mais o Sara, é só o Ara. E tudo bem também, não necessariamente o feedback traz a surpresa. O feedback pode ser aquele lembrete de algo que você precisa melhorar e ainda não melhorou. Então, não é obrigatório ter o S, tá? O A se refere à angústia. E aí que vem a dor que o Albino comentou, né? Sempre dói. 100% das vezes, um feedback corretivo vai doer. Por quê? Porque ele vai te revelar algo que você não queria ver, não queria ouvir, que é uma fraqueza, um ponto fraco, um erro, um desvio de conduta, um comportamento inadequado, tudo aquilo que a gente não gosta de ver e ouvir. Então, sempre vai causar um certo nível de dor, tá? E nesse ponto é fundamental entender que aqui existe uma barreira. As pessoas geralmente ficam presas nessa dor, e aí aquela coisa, alguém já parou o carro num cruzamento, e aí o farol fechou, e os carros no outro sentido, no sentido, né, cruzado, começaram a vir, e buzinando, dando farol. Como é que a pessoa se sente nessa hora? Uma merda. Muito mal, né? E aí, nesse momento, é a hora que quando um carro para do lado dela, o que ela sente? Um grande alívio, porque ela não está sozinha. Resolveu o problema dela estar posicionada de uma maneira errada no cruzamento? Não, mas aliviou a dor. E aqui, na hora da angústia, é onde surge aquilo que a gente chama de vampiro do café, né? O vampiro do café é aquele comportamento do cara, ou da mulher, qualquer um, né? Se reunir no café para compartilhar a dor. E aí geralmente mexe com a pazinha, né? O café fica mexendo lá o cafezinho. E aí chega o cara do lado e fala, e aí, bom dia? Ele fala, bom dia por quê? E chupa o palitinho, né? E aí o cara fala, pô, e aí vai começar a porcaria do dia. Falar mal da empresa, falar mal do chefe, falar mal do colega, reclamar da vida, reclamar da situação do Brasil, e aí começa. E aí, se você ficar ali perto, você vai se envenenando no café, né? Uhum. Você vai tendo só pensamentos limitantes em relação à sua realidade, que não ajudam de nenhuma maneira. E aprisionam você, né? Aprisionam você num sentido pessimista, numa visão... Né? Lembra aquilo que eu falei? Quando você se machuca, põe o gesso no pé, ou quando uma mulher está grávida, ou quando você está querendo comprar um carro, parece que aquela coisa aparece em maior medida, em maior volume para você. Quando você é vampiro do café, ou se deixa levar nessa conversa, que é quem está angustiado e não aceitou ainda, você acaba também prestando mais atenção em tudo que está errado. E aí você vai se intoxicando daquilo
e vai vivendo uma vida cada vez mais pessimista e caminhando para trás. Então esse é o momento em que o feedback ele tem um salto aí. Se você for uma pessoa pouco preparada para receber feedback, você fica parado na angústia e fica comentando com as pessoas, rebatendo, negando o feedback. Ah, isso é besteirinha. Aparece lá na 360, 8 pessoas falando que o cara ele é muito brincalhão, brinca demais, não fala sério nas reuniões. E a pessoa faz o quê? Ah, a pessoa é muito chato. Eles que são chatos, eu sou normal. E aí ele evita aceitar o feedback e não melhora. O que promove na vida dele um profundo fator limitador. Porque ele fica preso ali, na angústia, aliviando a dor, reclamando das pessoas, mas não avança, não recebe feedback. E ali acaba sendo um labirinto que o cara fica preso até décadas, algumas pessoas, né? E tem várias formas de você responder essa angústia, né? Negando, jogando a culpa no outro, com locus externo. Tem 1 milhão de canais, né, Fabrício? 1 milhão de estratégias furadas e ineficazes de você aliviar a dor. São apenas analgésicos, não resolvem a causa raiz. Qual que é a causa raiz? Meu amigo, você tem uma coisa aí no seu comportamento que não está boa. Você precisa fazer um ajuste, aprimorar esse comportamento. Às vezes é uma mudança sutil, mas a birra, né, e a resistência humana a essa mudança às vezes é enorme. E muitas vezes, Albino, custa a vida da pessoa. Ela passa a vida recebendo aquele feedback, negando, reclamando, rebatendo e não faz nada para mudar. E aí ele acaba se afastando de alguns objetivos, ele acaba se afastando de algumas pessoas e vivendo uma vida inferior em vários aspectos daquela que ele poderia viver. Então isso é muito limitante e a gente precisa fazer a Sara passar. Por isso a gente fala, tem que fazer a Sara ir, né? Saravá, saravá. Como que faz a Sara ir? Passar rápido. É você entrar nas outras letrinhas, o R, A e H, porque é Sara com H, tá? Que é um nome americano. Sara Judia. Então o que acontece? A Sara Judia. Isso, a esposa judia, de Isaac. bíblico e tal. A esposa de Isaac. Mas assim, exato. E aí o que acontece? O R é de razão, você usar a razão. E aí entra a inteligência emocional. Enquanto eu estou na angústia, eu estou na emoção, a fronteira de você ficar nesse mundo das trevas e você ir para o mundo da luz é você fazer a sua emoção ser mais forte, fazer a sua razão ser mais forte do que a emoção. Isso é inteligência emocional. Não é bloquear a emoção e não é também evitar sentir emoção, porque aí você vai para a estratégia, por exemplo, de você tomar algumas medidas artificiais, como por exemplo beber, se drogar, evitar, né? Sentir aquela emoção, que na verdade é impossível não sentir emoções. Então, aceitar a emoção, dar uma travesseirada que a gente fala, passa uma noite, né? Como o Luiz sabiamente colocou, dá um tempo, reflita, não responda o e-mail na hora, acalme-se, pensa por um tempo, passa uma noite e no dia seguinte você pensa de novo naquilo. Você já vai estar com a cabeça muito mais racional e menos emocional. E aí que é o grande salto da Sara. Você vai para a razão, entra no A, que é a aceitação, e o H é help. Você vai simplesmente falar, preciso de ajuda. Preciso de ajuda e pode ser autoajuda. Você vai procurar estudar, ler, pesquisar, se desenvolver sozinho, buscar uma alternativa, se inspirar em pessoas que já resolveram aquele mesmo problema, vai compartilhar com alguém o seu desafio, vai pedir ajuda para o gestor, para alguém, um psicólogo, para um coach, né? E aí você vai realmente fazer a Sara passar. E a grande diferença dos maiores líderes que eu conheço para aqueles que não saem do desejo é fazer a Sara passar rapidinho. É o líder receber o impacto, sentir aquela emoção, muitas vezes negativa, aquela dor, e aí é muito comum ver a pessoa falando, nossa, o que eu tenho que fazer para nunca mais ouvir esse negócio? E aí o cara já está no help. Poxa, que ajuda eu tenho que pedir? O que eu tenho que fazer? Ele já está na ação. Então, fazer a Sara fluir nesse sentido é a chave para usar os feedbacks e sair dessa angústia aí, que muitas vezes pode custar a vida de uma pessoa. Eu conheço e dou nos treinamentos esse exemplo. Uma pessoa que está há 20 anos presa na angústia porque o ex-marido, né, o marido a deixou,
e ela não se conforma até hoje. Há 20 anos não se relaciona com ninguém, travou a vida dela ali e a Sarah não passou. Então ela vira motivo de piada na família, ela não se relaciona com ninguém, ela travou a vida dela porque ela não conseguiu passar dessa fronteira da emoção para a razão. Ela continua com raiva, com ódio e inclusive, espera, tem uma ideia assim meio macabra de esperar o cara morrer para ela poder se relacionar de novo. E aí eu falei, mas e se você morrer antes? Não, ele vai morrer primeiro, ele já está bem acabado. Você vê que a pessoa está na emoção ainda, está com raiva, né? Então é complicadíssimo isso, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Ô Luiz, e esse negócio do cara negar, né? É instintivo, natureza humana, né? A negação é um sistema de defesa. A negação. Geralmente não, porque cada indivíduo tem uma forma de reagir, mas faz parte da natureza humana fazer a negação, né? E tudo que mexe com o sentimento da gente é muito difícil, né? Que nem no caso do exemplo que o Fabrício estava dando da moça que ela teve o problema lá, que ela tá esperando a pessoa morrer para conseguir se relacionar. É muito complicado e é um processo que depende também de uma ajuda terapêutica, né? De ter um acompanhamento psicológico ali junto. Se o processo de mudança for muito difícil, há de se procurar a ajuda de um par, de uma outra pessoa, de um outro profissional para que conseguir separar, porque por mais difícil que seja, a tendência nossa é continuar, passar por esse luto, por essa negação e continuar. É o que acontece num... Você fala continuar, é assim, continuar a vida, né? Segue a vida. Sim. Não continuar no luto, né? Continuar a sua vida, né? Não, você supera. A ideia é você superar, né? É transcender o processo do luto, o processo de perda, né? O processo de negação e você continuar vida pra frente. É você superar. Maravilha. Teve uma parte que o falou ali, eu entendi. Procurar um padre. Falei, opa, o negócio tá Não. Ô, Grazi. Não, a última coisa que eu vou recomendar como psicologia é... Mas olha, pode ajudar, pode ser um coadjuvante no tratamento, né? Diga, Albino. Eu queria até perguntar uma coisa pra você. Olhando pra esse negócio da aceitação, né? Eu perguntei pro Luiz do instinto humano. Mas, Grazi, você não acha também que às vezes, vamos pensar o seguinte, você é a pessoa que tá recebendo feedback, não tá recebendo de uma pessoa que tá dando feedback da maneira mais estruturada, mais preparada possível. Então você já tem que, né, Grazi, com a cabeça de que nem todo mundo sabe dar feedback. Começando por aí. Mas a grande maioria do pessoal não sabe dar feedback. Então, já que você tá entrando ali, não é igual garimpar ouro, né? Você vai dar aquela batida da bateia lá e vai começar a rodar. Se vier um pouquinho de ouro, né, que é a preciosidade do feedback, a gente tem que meio que aprender a garimpar no meio de um feedback ruim algo que nos seja bom, né, Grazi? Exatamente. Quando a gente falou da questão de estar preparado para ouvir sem julgamento, é isso também, né? Então, assim... o que daqui, puxa, essa pessoa, não, às vezes você repara, né, nossa, a pessoa não se preparou para falar comigo, tá nervosa, às vezes tá tremendo, às vezes a pessoa tá vindo te dar o feedback e você tá ali recebendo e fala, nossa, jura que vai ser isso mesmo, né? Mas, aquela questão da escuta ativa, de você estar ali sem julgamento é fundamental, né? E uma coisa, assim, gente, experiência própria, assim, vou dizer para vocês estão ouvindo aí, talvez naquele momento, naquele contexto, a pessoa falou, teve a fase da negação, doeu e tudo mais, e aí vem o próprio julgamento, fala, nossa, a pessoa nem se preparou para falar comigo e me trouxe essa groselha, né? Não tá falando nada com nada, né? Talvez lá na frente
você agradeça você ter ouvido isso. Vou compartilhar, aproveitar que estamos aqui, às vezes eu abro meu coração nesse BizuCast aqui. No passado, uma pessoa virou para mim e falou assim, puxa vida, você é consultora. Você não nasceu para trabalhar em RH, você não tem esse negócio aí de trabalhar com gente. Você é consultora, de consultoria, né? E de fato eu acabei construindo minha carreira em consultoria. Puxa, na hora eu falei, nossa, o pessoal nem me conhece direito, de onde que veio trazer isso, mas tudo bem. E esses dias, né, eu abri a minha consultoria, né, hoje eu tenho a minha consultoria e eu olho para trás e falo, nossa, por mais desestruturado que veio, a forma com que veio o feedback para mim na época, puxa, hoje em dia faz todo sentido e eu só consigo dizer muito obrigado e falar, é verdade, eu sou consultora e abri uma consultoria, inclusive, né? Mas naquele momento, puxa, não doeu demais, né? A negação foi muito grande, fala, como assim, né? Mas é isso mesmo, de você ouvir sem o julgamento ajuda, independente de quem tá falando. Independente da merda que você vai escutar, né? Sendo direto aí. Às vezes você vai escutar uma grande merda, uma balela, ou até uma injustiça, um julgamento atravessado contra você. Você tem que tentar extrair o que tem de melhor daquilo. Porque se ele não conseguiu construir lá o que o Fabrício falou do SCI, não conseguiu construir a marca que a Grazi falou, né? Pô, você tem que ter o protagonismo, porque no final das contas, o principal ator e o principal interessado nesse processo é você que tá escutando o feedback, né? Então se o cara não conseguiu, se ele não conseguiu ter o carinho e o cuidado de fazer isso, você, em porte da Sara, né? Você, e conhecendo o SCI, você vai fazer esse processo e você vai sair do outro lado do tubo, um cara melhor. É isso aí. Em algum momento isso aparece, então se apegue nisso, no ouro que sai, no diamante que sai desse carvão. É isso aí, muito legal, hein? Então, pessoal, recomendações finais, dicas finais, acho que a gente chegou no nosso resultado final aí. Fiquei bem contente aí. Que bom. Vocês gostaram? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Põe a velhinha, que bom. Que bom. Sabe uma recomendação que eu deixei aqui na manga, Albino, pra gente... você acabou citando, mas acho que é válido no contexto como um todo. Queria deixar aí pro pessoal que tá escutando, ler mais e se aprofundar mais sobre CNV, né? Você falou um pouquinho, você falou rapidamente sobre a comunicação não violenta e ela cabe assim como uma luva em vários contextos da vida, não é voltada ao feedback em si, mas sim ao exercício da empatia, ao exercício de como me comunicar melhor, né? Dia a dia, então, né? Como tornar o dia a dia, a convivência melhor. Vamos gravar um podcast de CNV, vamos? Vamos, nossa, super. Vocês topam? Claro. Opa. Esse aqui é o time de pessoas. O time de gente. É isso aí. E aí fica a dica aí da leitura do Marshall Rosenberg, que é ação não violenta, e escutem então nosso podcast de CNV no futuro. Boa! Se você estiver muito cansado e não quiser esperar, faça uma máquina do tempo, vá no futuro e escute. Fale com o Rick and Morty. Rick and Morty! Em alguma dimensão a gente já gravou isso. E outra coisa, afinal, nós somos atemporais. Então, não necessariamente, né, a pessoa já estará ouvindo. Você aí que está ouvindo a gente agora, se você estiver em 2019, com certeza nós já gravamos esse podcast. Isso, aí. Basta você rolar o texto aí do feed e ir lá pra cima ver provavelmente deve ser o BizuCast 12, 13, 14, você vai ver lá. Boa! É isso aí. Legal, querem fazer um último recado? A Grazi deu um recado aí, alguma recomendação? Luizão? Eu quero. Ó, tem 2 livros que pra mim são fundamentais, é uma introdução tanto pra quem dá quanto pra quem recebe feedback, que é o livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É um livro curtinho, simples,
qualquer pessoa consegue, mesmo pessoa que não está inserida ainda no mundo corporativo, mas ele é de fácil compreensão. É excelente o livro. E o outro é Criatividade S.A., que é um livro que ele aborda a vida do Ed Catmull, que ele era o presidente da Pixar. Aborda a parte estratégica dele desde quando a Pixar pertencia a Lucasfilmes até quando eles foram adquiridos pelo Steve Jobs e vendidos para Disney. E ele fala de como ele mantinha o relacionamento, como que ele fazia a administração de todos os processos, desde o tempo de crise em que a Pixar quase faliu, até o fenômeno que ela se tornou hoje. Então, na minha opinião, são 2 livros excelentes. Na Criatividade S.A., ele aborda muito a questão de liderança, feedback, a questão da cooperação dentro da equipe e dentro da empresa. Muito legal, muito maneiro. Muito bom. Boa dica. Bom, nessa linha do livro, eu recomendo o livro chamado Obrigado pelo Feedback. É um casal, né? Douglas Stone e Sheila Rim. É um livrinho com uma capa bem colorida, tem toda a livraria. É um livro de muito fácil leitura, trazendo várias histórias pessoais e profissionais relacionadas a essa arte de você receber bem o feedback. Então, se você quer melhorar, fazer a Sara passar, leia o Obrigado pelo Feedback, ele é fantástico, vai te ajudar a identificar várias armadilhas, né, que limitam uma pessoa de ter um bom desempenho a partir dos feedbacks que estão aí disponíveis à sua volta, né. Então fica a dica de leitura aí, vale muito a pena. E quem quiser pode também ler o artigo que explica como a Sara funciona, que eu montei, e aí tá lá no LinkedIn. No LinkedIn é o Dói, mas depois Sara. Esse é o nome do artigo, é só procurar lá no LinkedIn, tá bom? E vai estar aqui na descrição do feed, né? Maravilha! E eu vou pedir para os meus colegas também, todos vocês, todas essas recomendações, se puderem me passar aí pelo Skype, que depois eu vou colar no descritivo do episódio. Oh, maravilha! Beleza. Muito bem. Espero muito que o pessoal que tenha escutado aí possa tanto se inspirar em ser um melhor emissor de feedbacks, né? Como também um receptor melhor de feedbacks. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Albino. Até a próxima. Valeu. Bom fim de semana. Até o próximo bizu. Para Falou, vocês pessoal. também. Valeu. Tchau. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado mesmo, viu? He truly feels, and not the words of one who kneels. The record Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!